Olá, pessoal. Aqui nesse vídeo nós vamos falar sobre a famosa analogia da ampulheta que Viktor Frankl utiliza em seus textos para falar sobre tempo e responsabilidade. Eu sou Thalene Chagas, psicóloga, logoterapeuta, uma das fundadoras aqui da Escola do Sentido. Gostaria de te pedir para já deixar o seu like, se inscrever no nosso canal da Escola do Sentido e ativar o sininho das notificações. A melhor forma de apresentar essa visão é com a analogia da ampulheta, o antigo símbolo do tempo. A parte superior da ampulheta é o futuro, com a areia representando o que está por vir. E a areia passa pela estreita passagem, o presente, para a parte inferior da ampulheta, que representa o passado. A filosofia existencial vê somente a passagem estreita do presente, enquanto desconsidera as partes superiores e inferiores, o futuro e o passado. O quietismo, por outro lado, vê a ampulheta em sua totalidade, mas considera a areia como uma massa inflexível, que não flui, mas simplesmente existe. A logoterapia afirma que, embora seja verdade que o futuro realmente não é, o passado é uma verdadeira realidade. Embora essa posição possa ainda ser explicada pela comparação da ampulheta, a comparação é, como todas as comparações, imperfeita. Mas é precisamente por meio dessa imperfeição que o verdadeiro sentido do tempo pode ser demonstrado. Uma ampulheta pode ser invertida quando a parte superior fica vazia. Isso não pode ser feito com o tempo. O tempo é irreversível. Outra diferença: ao sacudir a ampulheta, podemos misturar os grãos de areia, mudando suas posições em relação uns aos outros. Podemos fazer isso com o tempo apenas em parte. Podemos sacudir e mudar o futuro, mudando também a nós mesmos, mas o passado é fixo. Para voltar à comparação com a ampulheta, depois que a areia passa pela estreita abertura do tempo, ela se torna rígida, como se tratada como um agente fixador, ou melhor, como um agente conservante. No passado, tudo é conservado para sempre. A logoterapia afirma que aquilo que é transitório e passageiro são as possibilidades, as chances de realizar valor, as oportunidades de criar, vivenciar e sofrer de forma significativa. Ora, um grande pensamento pode durar 7 segundos. Se for um bom pensamento, contém a verdade. Então, como vocês viram aqui no trecho, né? Em primeiro lugar, o Frank tenta colocar o desenho da ampulheta colocando da seguinte forma: a areia que está na parte superior representa o futuro, o, o afunilamento significa essa parte da vivência presente, e a parte inferior significa estar ligada ao que a gente poderia compreender como passado, não é verdade? E logo na sequência ele já deixa claro que esta, como qualquer outra analogia, é uma representação imagética para nos ajudar a nos aproximarmos da compreensão que ele quer trazer para nós, mas que essa analogia em si mesma ela tem imperfeições. E ele já leva em consideração essas imperfeições, e eu peço também que você coloque isso em perspectiva, né? Dentre as imperfeições, como vocês viram, né, ele fala no fato de que, na sua realidade, a ampulheta a gente consegue mexer nela, né? Então, assim, quando ela passa toda a areia para a parte inferior, a gente pode virar e retomar o movimento, o que não acontece com a vida. Na vida, nós não temos como fazer voltar o passado, né? Então, ele vai levando em consideração essa imperfeição da analogia, mas ainda ele continua, porque mesmo com essa imperfeição, é uma imagem interessante para trazer a questão do tempo, tal como ele quer colocar, né? Então, o que ele vai deixar estabelecido? No passado, tudo é conservado para sempre. Frank vai considerar o passado é a forma mais segura de ser. E ele vai desenvolver uma ideia do quanto aquilo que salvamos no passado fica assegurado neste passado nosso, nos trechos que nós vamos ver a seguir. Por outro lado, tudo é eterno. Não só isso, tudo se eterniza por conta própria. Não temos que fazer nada a respeito, mas temos a responsabilidade de selecionar o que se tornará
parte da eternidade como consequência de nossas escolhas. Então, ele vai encerrar essa parte em que ele fala sobre a segurança do passado com a sentença: tudo é transitório. E logo na frase seguinte do texto, nós vamos encontrar uma outra afirmação. Por outro lado, tudo é eterno. Mas como assim? Se o Frank acabou de dizer que tudo é transitório, como é que de repente tudo é eterno? Vamos acompanhar. Tudo está escrito no registro eterno. Toda a nossa vida. Todas as nossas ações, experiências e sofrimentos. Tudo está contido no registro e lá permanece. O mundo não é, como via um filósofo existencial, um manuscrito escrito em um código que devemos decifrar. Não, o mundo não é um manuscrito que não conseguimos decifrar. É antes um registro que nós mesmos devemos escrever. Esse registro é escrito de forma dramática, como disse Martin Buber. A mente não funciona em monólogos, mas em diálogos. O registro do mundo é dramático, porque contém o registro da nossa vida, e a nossa vida nos coloca questões o tempo todo, interroga-nos, de modo que devemos ser responsivos e responsáveis. Na verdade, a vida é um teste de perguntas e respostas. Então você vê, né? O Frank enxerga a nossa vida como um período de perguntas e respostas, em que a vida vai nos indagando e nós vamos dando resposta a essa vida. Interessante como ele coloca, né? De modo que devemos ser responsivos e responsáveis. E aí, seguindo, então, fechando a ideia da ampulheta, né? O Frank vai entender que, assim como a areia que vem caindo da parte superior para o gargalo da ampulheta, as nossas possibilidades que que os horizontes de futuro nos apresentam, elas vão se dirigindo a nós, do futuro para este momento presente. Neste momento presente, nós vamos fazer uma escolha, que tem a ver com aquele gargalozinho. Você vai escolher apenas uma possibilidade no dado momento, dentre as possibilidades existentes que o futuro te trouxe. Você vai escolher uma delas. E essa uma que vai decair, essa uma que vai ser salva, que vai ser anexada à segurança do seu passado. O nosso texto continua com o Frank fazendo uma pontuação bastante interessante e trazendo uma outra analogia, que é a analogia de a vida como um escrito. O registro eterno não se perde, o que é um conforto e uma esperança, mas também não pode ser corrigido, o que é um aviso e um lembrete. Embora nada existente na realidade do passado possa ser retirado, cabe a nós manter tudo a lei. Dessa forma, a logoterapia apresenta não só o otimismo do passado, em contraste com o pessimismo da filosofia existencial do presente, mas um ativismo do futuro, em contraste com o fatalismo quietista da eternidade. Pois, se tudo no passado é guardado para sempre, então tudo depende daquilo que nós, no presente, em cada momento da vida, escolhemos criar, tornando-o parte do passado. Essa criação, esse vir a existir no passado, é, em última análise, uma criação a partir do nada, proveniente do vazio do futuro. E a partir disso, ele vai trazer o desdobramento dessas reflexões. Então, o fato de a gente ter essa experiência temporal representada pela imagem da ampulheta, e agora, uma existência também representada por essa imagem da escrita, do diálogo, né? O que é que isso implica na nossa vida? E aí ele vai falar do quanto essas compreensões são, por um lado, um conforto e uma esperança, e por outro também um aviso, um alerta, um lembrete. A fronteira da eternidade é o lugar onde, em cada momento da nossa vida, decidimos quais de nossas escolhas deixamos no passado para que se tornem eternas. Se olharmos para o tempo desta forma, veremos também que ganhar tempo não significa adiar as coisas para o futuro. Ganhamos tempo quando, em vez de adiar algo para o futuro, o guardamos em segurança no passado. Mas veja só o que ele diz. Se olharmos para o tempo dessa maneira, como a gente vem discutindo aqui no vídeo, seja pela imagem da ampulheta, seja pela imagem do escrito,
Veremos também que ganhar tempo não significa adiar as coisas, como a gente costuma falar no senso comum, né? Ganhamos tempo quando, em vez de adiar algo para o futuro, o guardamos na segurança do passado. Então, quando eu escolho responder à vida, quando eu escolho desdobrar a possibilidade que se direciona a mim, que está no meu horizonte de futuro, quando eu estou em atividade, no presente, fazendo uma escolha genuína, autêntica, responsável, na compreensão do Frank, é aí que eu estou ganhando tempo, e não o contrário. Quando eu estou em ação, quando eu estou tomando posicionamento, quando eu estou realizando uma missão pessoal, quando eu estou encontrando alguém significativo, quando eu estou escolhendo tomar um posicionamento diante dos inevitáveis da vida, é aí que estamos ganhando tempo. Na compreensão do Frank, portanto, nós estamos perdendo tempo quando estamos sendo inautênticos, quando não estamos escolhendo, quando estamos vivendo como que no piloto automático, ou quando estamos vivendo numa escolha de seguir e fazer apenas o que as outras pessoas querem que a gente faça, ou o que está todo mundo fazendo. Então, enquanto a gente escolhe lógicas em que a gente não está desenvolvendo as nossas escolhas de uma forma autêntica, como eu tinha falado, ou quando a gente não está em diálogo com a vida nesse escrito de período, neste escrito, né? Quando a gente não está em diálogo com a vida, quando a gente não está sendo responsivos e responsáveis, como o Frank falou, aí sim nós estamos perdendo tempo. Então, para concluir esse vídeo, eu gostaria de pegar aqui um outro trecho que finaliza o texto que estamos analisando, né? E em que o Frankl fala, né, que a logoterapia considera a relação entre tempo e responsabilidade como algo importante, interessante, positivo, e que a responsabilidade é uma característica básica de uma vida humana com sentido. A logoterapia considera a relação entre tempo e responsabilidade como algo positivo. A responsabilidade é, de fato, uma característica básica da vida, e seu sentido não é de forma alguma prejudicado pela natureza transitória da existência. Pelo contrário, a responsabilidade humana, fundamento de uma vida significativa, repousa na passagem do tempo, de um futuro que contém meras possibilidades para um passado que contém a realidade. A responsabilidade humana reside no ativismo do futuro, a escolha de possibilidades futuras, e no otimismo do passado, a concretização dessas possibilidades que são guardadas no passado. Esta responsabilidade é que fundamenta uma experiência de sentido. Então, veja que aqui nesse final desse vídeo, o tema do sentido da vida, que é o tema, é o construto, a noção que talvez mais represente a logoterapia, ela aparece. Quando nós compreendemos o tempo, a partir essa ideia, dessas reflexões trazidas aqui pelo Frankl, seja pela imagem da ampulheta, seja pela imagem do escrito, esta compreensão que o Frankl nos traz, ele tem uma implicação na nossa vida. Que implicação é essa? Do otimismo do passado, como ele costuma falar, ou seja, essa noção de que o que eu vivencio, o que eu escolho vivenciar se eterniza, é uma espécie de otimismo do passado. Significa que as coisas que eu estou fazendo têm um valor, uma importância, mesmo diante da transitoriedade da vida. Tem a ver com o que ele chama de ativismo do futuro. Isso é, esta compreensão que o Frank nos traz, nos convoca a, como a gente estava refletindo, buscar ganhar tempo. E buscar ganhar tempo aqui significa estar aberto às questões que a vida nos traz, buscar respondê-las autenticamente, para que eu possa salvar as melhores possibilidades na segurança do meu passado, na riqueza do meu passado. O Frank fala em alguns textos, né, em tesouro do passado. Então, para que este passado tenha realmente um tesouro rico, eu preciso me endereçar para as possibilidades que o futuro me apresenta e buscar escolher a mais valiosa dessas possibilidades num dado momento para desdobrar e vivenciar sentido. Então, esta compreensão sobre tempo,
e depois sobre responsabilidade, se desdobra numa implicação para uma vivência de sentido. Então, pessoal, espero que ao final desse vídeo, né, no qual nós percorremos alguns trechos importantes dos textos de Frank, em que ele fala sobre tempo, sobre temporalidade, sobre responsabilidade, a partir das metáforas e das analogias que o Frank foi trazendo nos textos, e que no texto, né, e que nós fomos refletindo aqui, essas considerações, essas reflexões tenham questionado você, mobilizado você, né, questionado você sobre como você tem feito, como você tem vivenciado as coisas, você tem buscado salvar tesouros no seu passado, né? Colocar em segurança as melhores possibilidades, como você tem lidado com as possibilidades que te chegam do horizonte de futuro, né? Você tem escolhido desdobrar possibilidades que tenham realmente uma experiência autêntica e genuína da sua parte, né? Você está aberto a esse diálogo com a vida, né? A preencher esse escrito a partir de um diálogo em que a vida te questiona e você busca dar a melhor resposta. Essas são reflexões que nos mobilizam, né? E que, ao fazer essa mobilização, nos implicam, nos convocam a dar a nosso melhor, a buscar salvar nossas melhores possibilidades, a ganhar tempo, no sentido que a gente discutiu aqui no vídeo, né? E fazendo isso, né, nos instiga a ser cada vez melhores buscadores de sentido. O sentido da vida, que é uma noção tão importante que Viktor Frankl nos traz e pelo qual a logoterapia é tão conhecida, ele está intimamente ligado com essas compreensões de tempo e de responsabilidade que a gente trabalhou aqui nesse vídeo. Então, eu espero que você tenha gostado. Peço que deixe o seu like, se você ainda não deixou, faça sua inscrição aqui no vídeo, faça sua inscrição aqui no nosso canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que também podem, que você acredita que, para quem, né, você acredita que esse vídeo também pode enriquecer a experiência desta pessoa, a compreensão dela sobre as questões da vida e sobre a busca de sentido. Nos siga também, enquanto Escola do Sentido, no nosso perfil do Instagram. Nós vamos deixar o link aqui no primeiro comentário desse vídeo. Grande abraço, obrigada por prestigiar o nosso trabalho e até o próximo vídeo.